Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bem, vamos esperar um pouco. Vamos ver quem se conecta, quem se acerca por aqui nessa nova transmissão de hoje à noite, né? Dia do Senhor, dia sábado. Então vamos, senão estaremos levando uma palavra não para o ar, mas deixando aí no Facebook para que as pessoas possam assistir a palavra do Senhor hoje, que com certeza e de fato a palavra do Senhor hoje, acredito que é uma palavra que vem para, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como o Espírito Santo Ele quer fazer, mas Ele é Deus, amém? Então, glória a Deus. Creio que Deus está interessado na sua igreja nesses dias, como sempre esteve, mas eu acredito que nestes últimos dias o ambiente espiritual da igreja tem sido muito mexido. A igreja, no geral, no mundo todo, a igreja está um pouco, tanto que desnorteada, né? Um pouco tanto que perdida, né? Descuidada, distraída e aqui lendo o livro do profeta Jeremias, né? Não dá como não dizer que Deus não falou comigo, não dá como não dizer. Se você se achega em oração para ler esse livro do profeta Jeremias a partir do capítulo 1 e ler o capítulo 2 e vai o capítulo 3 e você vai lendo, irmão, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, que Deus vai identificar imediatamente, né, a condição e a situação da igreja, né? E aqui tem algumas coisas que eu queria transmitir, eu queria compartilhar, né, para nós, porque nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos, né, o povo do Senhor, nós somos chamados do povo de Deus, nós somos chamados do Israel celestial, né, que de fato é uma realidade, né, é isso mesmo, nós somos o Israel de Deus. Mas eu acredito que hoje em dia esse Israel parece algo até muito grande, né, para a igreja. Parece como um nome muito excelente para nós hoje, porque Deus está reclamando isso. Deus está reclamando a sua essência em nós. Deus está reclamando a essência dele em nós. Deus está reclamando o seu cheiro, o seu perfume, né, de uma nação santa em nós. Hoje Deus está pedindo. Deus está, como está aqui no livro do profeta Jeremias. É interessante que o capítulo 2 do livro de Jeremias, a partir do capítulo 2, no capítulo 2 começa falando da infidelidade de Israel. Aí eu estava lendo esse capítulo e realmente, meu irmão, realmente a infidelidade de Israel naquele contexto, naquele tempo histórico, séculos atrás, né, aquela infidelidade se parece muito, 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 muito com a infidelidade que hoje a igreja está apresentando diante de Deus, né? É muito parecido com a infidelidade que o povo de Deus, que o Israel de Deus está manifestando perante as nações, né? Perante nós mesmos. Nós temos nos tornado uma igreja de infiéis.
nós temos nos tornado uma igreja que pratica a infidelidade. Nós temos nos tornado uma igreja que realmente faz muita alusão à infidelidade com as nossas obras, com a nossa vida, com os nossos cultos, a forma como se adora. Então, meus irmãos, temos como igreja, eu me estou incluindo também, porque sou parte da igreja, formo parte, sou uma pequena célula quizás, né, dentro do imenso corpo de Cristo que é a igreja. Então o corpo de Cristo, a igreja, irmão, tem se tornado infiel, e eu acredito que realmente Jesus está voltando, porque a palavra diz que Jesus, ele vem a buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja nova, jovem. Jesus, ele não vem buscar uma igreja velha. Jesus não vem buscar uma igreja com rugas. Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada, aquela que se renova e que se renova pelo Espírito Santo, aquela que obedece, aquela que é fiel, né? E essa é a igreja, o povo de Deus, uma igreja fiel, que vive a fidelidade, né, para com Deus. Mas aqui lendo, irmão, eu quero que você preste muita atenção. Eu vou ler aqui já, o capítulo 2 do profeta Jeremias, fala da infidelidade de Israel. Irmãos, eu identifiquei algumas coisas, né, e fiz um paralelo, um contraste, né, com a geração de hoje, da igreja de hoje. E, irmão, é muito triste a semelhança, o parecido tão grande da infidelidade de hoje com a infidelidade do povo de Israel daquele tempo. Vamos lá, vamos ler em nome de Jesus. Bem-vindo a Cristiane Mendonça, Isadora Kodinsky, de lá do Paraná. Deus abençoe, shalom, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em nome de Jesus, né? Capítulo 2 de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade. Deus está falando ao povo de Deus, ao seu povo. Eu vou dizer, Deus está falando à sua igreja hoje também, né? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Até o versículo 5 por enquanto. Que falta os seus antepassados encontraram em mim? Deus está reclamando, está perguntando, questionando para o povo de Deus, para o seu povo. Qual foi a falta que os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem? Para que se desviaram, né? Para que se afastaram de mim. Porém, eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. A realidade de hoje, irmãos, quizás é na tua igreja local, quizás lá na tua cidade, na igreja evangélica, quizás não tem um ídolo de madeira, de gesso, de ouro, de prata. Lá na tua igreja não tem, quizás, não sei, eu não conheço. Quizás tem outras que sim tem uma imagem, né? Tem uma figura, tem algo que para eles alimenta a sua fé, porque o ser humano ainda continua
buscando fortalecer a sua fé, vendo ou tocando algo material, algo que é criado. Bem-vindo, pastor Mário André Araújo Lima. Shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, mas esta geração de hoje, em contraste com a geração do povo de Jeremias, do povo de Israel daquele tempo, que também era um povo infiel, que tinha se afastado, tinha se esquecido de Deus, Deus perguntava para eles: o que os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem? Eles seguiram um ídolo sem valor, tornando-se eles mesmos sem valor. Sabe, quando um povo perde a essência, quando um povo abandona a glória de Deus, quando um povo se torna inglório, ou sem a glória, sem a presença de Deus, quando um povo perde a presença, quando um povo perde, aleluia, a sua essência, quando a igreja perde a sua essência, ela se torna sem valor, porque o nosso valor está em Jesus, está em Cristo, está na presença do Senhor, está na essência do Espírito do Senhor em nós, ativo, agindo poderosamente. Porém, quando a igreja se afasta, quando o povo se desvia, quando o povo deixa o Senhor, buscando ídolos, buscando fortalecer a sua fé através de pessoas, porque agora a idolatria está centrada em pessoas. Hoje em dia a igreja não busca adorar uma imagem de Jesus, mas em seu coração as pessoas, a igreja tem imagem, ídolos carnais, ídolos humanos. Como diz no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, tem trocado o Deus invisível, o Deus criador, tem trocado esse Deus pela criatura, tornando-se, assim como diz o profeta Jeremias, tornando-se eles mesmos próprios sem valor. Estão perdendo o seu valor, estão desvalorizando o sangue do Cordeiro, estão desvalorizando a morte e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, estão desvalorizando, aleluia, a ressurreição ao terceiro dia, estão desvalorizando tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós como igreja, porque estão se tornando, a igreja hoje em dia está se tornando sem valor. Mas o que me chama a atenção aqui, me fez pensar, este versículo aqui me fez pensar e me fez lembrar de algumas pessoas, eu vou falar já. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Isto me fez pensar, irmãos, da igreja antiga, da primeira igreja, dos primeiros mártires. Não sei porquê, esse versículo aqui me fez pensar isso. Bem-vindo meu irmão Márcio Abraham Pierre, shalom meu irmão, saudade de você. Então esse versículo aqui me fez pensar e me levou de alguma forma, me fez viajar no tempo, na história dos generais de Deus, dos homens de Deus, dos heróis da fé. Porque, irmãos, igreja, eu posso perguntar para você, tome isso se é de parte de Deus ou se não é de parte de Deus, mas da minha parte, se eu me faço responsável pelo que eu vou te perguntar, eu, em nome de Jesus, como missionário, como um profeta, eu me faço responsável diante de Deus. A pergunta é assim, eu vou tomar essa pergunta aqui, esse gancho aqui. Igreja brasileira, o que foi? Qual foi o pecado dos seus antepassados que vocês hoje estão perdidos? Qual foi o pecado dos heróis da fé que hoje vocês têm perdido o seu valor? Qual foi o pecado de Billy Graham? Qual foi o pecado, daqueles grandes
homens que são um referencial até hoje para nós, para você. Pessoas que dedicaram sua vida à pregação do Evangelho, a levar salvação, a levar cura, a estabelecer o reino, a marcar uma geração e deixarmos um legado espiritual, e deixarmos um legado, aleluia, sobrenatural, e deixaram um legado. Então eu pergunto, assim eu, César Augusto Machado, pergunto para você, o que foi que eles fizeram então? O que foi que eles fizeram de errado, de tão errado, que hoje a igreja está perdida, está perdendo o seu valor, está desvalorizando o sangue do Cordeiro, está desvalorizando a sua essência, tem desvalorizado, tem perdido a sua essência, tem perdido aquilo que é, aleluia, em Cristo Jesus. Essa é a minha pergunta, essa pergunta aqui que Deus fez para o povo de Israel através do profeta Jeremias, qual foi a falta daqueles heróis da fé? Irmãos, eu já li os 2 livros dos generais de Deus, e nesses 2 livros, Generais de Deus, você vai ver, é um museu de heróis da fé, é um museu de heróis da fé, homens assim como eu e como você, homens fracos, que tiveram suas lutas, que tiveram suas dificuldades, mas foram homens que foram tremendamente usados por Deus e ousados, aleluia, para a glória de Deus, perante uma sociedade que ainda sempre foi uma sociedade perseguidora, covarde, mas Deus colocou o Espírito dentro deles, que marcou as gerações, que marcou países, que marcou nações, e uma da nação que hoje está sofrendo por causa da infidelidade do povo de Deus se chama Estados Unidos. Nem sequer é o povo de Israel geográfico ou natural, mas é um povo que marcou nações, um povo que marcou continentes, um povo que marcou o Brasil, que marcou a Venezuela, que marcaram muitas nações. O povo americano, norte-americano dos Estados Unidos foi um povo, aleluia, um povo que de lá saíram muitos heróis da fé, muitos homens e mulheres de Deus, muitos homens cheios do Espírito Santo, muitos homens com uma vocação genuína, muitos homens, irmãos, aleluia, que desapareciam na presença de Deus por dias e por dias e por dias, buscando somente a face de Deus, buscando somente a presença de Deus, homens que quizás passavam dias sem comer, aleluia, homens que somente não se importavam com nada, se importavam somente com buscar a face, com buscar a presença do Senhor, e hoje em dia esses homens não existem quase mais, para não dizer que não existem mais. Não existem quase esses homens hoje em dia. Porque se eu diria que não existe, eu estaria me tirando. Eu não chego lá, eu não chego a esse nível daqueles caras. William Branham, Billy Graham, está um último deles, Benny Hinn, que 2 dias atrás estava assistindo algumas ministrações deles poderosíssimas, que sempre foram poderosíssimas. Irmãos, são homens que deixaram um legado. Aí essa pergunta bateu muito com tudo isso. Eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando, meu irmão Nelson Rocha, meu amigo Márcio, que a gente costuma falar essas coisas também, quando a gente muitas vezes se encontra, às vezes. Aí ficou perguntando o que essas pessoas, esses heróis fizeram. Qual foi a grande ofensa? Irmãos, hoje a igreja tem perdido muito isso. Porque as pessoas têm avocado buscando outra coisa que não é o Espírito Santo. Outra coisa que não é pagar preço. Outra coisa que não é morrer a si mesmo por dias e dias e dias no mato, buscando a glória de Deus. E é por isso que estamos num tempo, numa geração, onde a igreja é uma igreja icabode, uma igreja que tem perdido a glória, que tem perdido a presença do Senhor, genuinamente falando. É por isso que é uma igreja enferma, uma igreja que tem perdido o seu valor, se tem tornado desvalorizada, sem valor.
por causa da idolatria. Homens idolatrando homens, criatura idolatrando criatura. Quizás não tem uma imagem de Jesus, não tem uma figura lá no teu quarto, na tua casa, lá na tua igreja local, mas no teu coração quizás tem um ídolo. Quizás está Mamon. Quizás está a vaidade. Quizás está o ídolo da religiosidade no coração da pessoa. Tudo isso faz com que a essência do Espírito Santo, a essência de Deus, a essência do sobrenatural em nós se perca. E nos tornamos nós mesmos sem valor próprio em Cristo. Perdemos a nossa essência. Por isso que assim está a geração de hoje. Olha aqui o versículo 6. Eles nos não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pelo qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês, o Senhor continua falando, eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos. Eu trouxe vocês, Deus está falando, a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos. Deus sempre preparou o melhor lugar para nós. Uma terra fértil, fértil espiritualmente, fértil sobrenaturalmente, fértil em Cristo Jesus. Deus nos trouxe a uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel, para que nós venhamos usufruir, para que nós venhamos comer dos frutos daquela terra, dos frutos daquilo que Deus tinha preparado. Mas a igreja não quer isso. A igreja quer bênção, mas não quer pagar o preço. A igreja quer ser próspera, mas não quer pagar o preço. A igreja quer as bênçãos, quer a unção, quer o poder, mas não quer pagar preço. Não quer nem sequer orar, não quer vigiar, não quer buscar a revelação da palavra de Deus, não quer buscar ao Senhor em intimidade profunda. O povo de hoje é infiel. O povo de hoje somente se alimenta com uma musiquinha no ouvido, no fone de ouvido, uma lagriminha, saiu uma lagriminha, aí se Deus fez o que tinha que fazer e pronto. E não chegou nem sequer uma hora. Uma igreja sensual, emocional, sentimental. E posso dizer uma palavra muito forte que eu usei anos atrás, que pastores até se ofenderam comigo. Irmãos, a igreja tem que despertar hoje nesse tempo. A igreja de Jesus. Eu não sei porquê, mas eu estou focado, o Espírito Santo tem me focado em meu espírito para levar palavras para a igreja do Senhor Jesus nestes últimos dias. Porque Deus preparou uma terra para nós, uma terra fértil para que nós venhamos comer, aleluia, dos seus frutos e dos seus bons produtos. Bons produtos. Deus não tem nada ruim para nós. Deus tem todo de bom para nós, bons produtos. Só que parece que a igreja hoje gosta somente de ser infiel. Gosta de se afastar de Deus, gosta de perder a sua essência, gosta de perder o seu valor, gosta de desvalorizar, aleluia, o sangue do Cordeiro. A igreja não gosta agora, não ama, não gosta mais das coisas que Deus tem de bom para ela. Porque tem se abocado a buscar as coisas boas deste mundo com as suas próprias forças, com o seu próprio intelecto, com o seu próprio raciocínio, com o seu próprio conhecimento, porque acha melhor tudo isso que aquilo que Deus está oferecendo, que aquilo que Deus já preparou. E aquilo que Deus preparou sempre é melhor porque é eterno, é sobrenatural. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito.
mesmo que não pareça para nós, aos nossos olhos. Entretanto, diz aqui o Senhor ainda, entretanto vocês contaminaram a minha terra. Igreja, entretanto vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. A igreja de hoje não quer ouvir palavras assim. Os pastores, os líderes de hoje, os ministros de hoje não querem ouvir palavras assim e não querem pregar palavras assim, porque não são palavras que dão ibope, não são palavras que chamam multidões, não são palavras que vão que as pessoas vão gostar, que vão fazer que as pessoas gostem de mim. Quizás eu estou como aquele profeta chamado Micaías, né? Que todos os profetas daquele tempo, os profetas dos reis, estavam profetizando todos a mesma coisa, estavam no mesmo linguagem, na mesma linguagem, no mesmo idioma, na mesma linha profética. E Micaías apareceu para falar totalmente o contrário. Porém, era a única pessoa com quem Deus estava falando realmente. Era a única pessoa que estava vendo aquilo que Deus estava tramando lá no céu. Era a única pessoa que Deus mostrou que havia um espírito de engano, um espírito de apostasia, um espírito de erro, um espírito de falso profeta em meio dos profetas dessa geração. É para pensar, irmãos, é para pensar, igreja. É para pensar e meditar naquilo que Deus está falando e fazendo nestes últimos dias. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. A minha herança, nós somos a herança do Senhor, mas nós mesmos nos tornamos a nós mesmos repugnante para Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia do César. Deus tenha misericórdia da igreja. Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor. Porque nós mesmos temos sido motivo de contaminação da terra, por causa da terra, por causa do nosso pecado, por causa da nossa infidelidade, por causa das nossas idolatrias. A terra tem sido contaminada, a terra tem sido manchada com enfermidades, com doença, com violência, com morte, com destruição, com desastres naturais. Por isso a terra está contaminada, pela nossa causa, por culpa da herança do Senhor, que deveria ser santa e pura, mas nós perdemos a essência, nós nos afastamos, nós nos desviamos, nós perdemos, aleluia, o perfume do Espírito em nós, porque estamos buscando a criatura, estamos buscando as coisas criadas, porque estamos alimentando o nosso ego, o nosso coração humano com as coisas do mundo, com um sistema. E somente damos para a igreja um pedacinho assim, uma pisca das coisas do Espírito, e as pessoas ficam como se fosse algo tremendo, e Deus tem uma terra fértil, uma terra fértil dos seus bons produtos para mim e para você. Igreja, nunca estará demais nesta geração falar: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nunca estará demais. Porque este é o tempo da maior infidelidade da igreja. Por incrível que pareça, meus irmãos, Gustavo Ramos, Deus te abençoe. Por incrível que pareça, esse é o tempo onde Deus tem derramado muita revelação, muita graça. Mas é o tempo onde a igreja tem sido muito infiel. Muito motivo de escândalo, né? Muito motivo de contaminação, porque nós tornamos a terra contaminada. Nós temos tornado a terra repugnante aos olhos do Senhor. É Deus que está falando, não sou eu. Estou só transmitindo o que Deus tem falado e está falando. Versículo 8. Os sacerdotes, isso é para você. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei, os mestres, não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, em nome de outro Deus que não é o nosso Deus, seguindo seus deuses inúteis. Deuses inúteis. Patrícia Ribeiro, boa noite.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Aleluia. Então, meus irmãos, estamos falando dessa infidelidade. Dessa infidelidade que o povo de Deus, o povo de Israel celestial, a igreja, hoje, século 21, está manifestando perante o mundo, perante nós mesmos. Aí você se pergunta, e é mais fácil hoje nós jogarmos a culpa para um presidente, para um líder mundial e tudo mais. E segundo a palavra de Deus, olha aqui, entretanto vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Deus está falando para o seu povo, para o povo de Israel. Hoje Deus está falando pelo Espírito Santo, Ele está falando à sua igreja, ao povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome do Senhor Jesus. Nós somos motivo de contaminação. Temos sido o principal motivo de contaminação, de escândalo, de doença, de enfermidade, de maldição, de desastres sobre a terra, sobre as nações, sobre a tua cidade. Francisca Vieira, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. Os sacerdotes se perguntam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conhecem, ou seja, hoje não conhecem. Os que conhecem a lei, os mestres da lei, não conhecem. Eu estou falando em presente, eu estou falando em presente. Não conhecem a Deus, só conhecem a letra, conhecem a teologia e manejam muito bem, mas não conhecem. Naquele tempo Deus estava falando, os intérpretes da lei não me conheciam. Hoje Deus está falando, os intérpretes da lei não me conhecem. Não conhecem a Deus. Perderam o hábito de conhecer ao Senhor. Os líderes do povo, vocês sabem quem são os líderes do povo? O povo de Deus. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome do Baal e seguindo seus deuses inúteis. Hoje existe uma quantidade incontáveis de profetas, de pessoas que se chamam e se intitulam profetas. Uma quantidade, eu vou falar uma quantidade de garotos, de meninos. E quando eu falo garotos ou meninos, não quer dizer por idade cronológica. Estou falando de que existe uma geração de garotos e meninos, pessoas imaturas, pessoas adolescentes na fé, adolescentes no espírito, adolescentes na intensidade espiritual, adolescentes e imaturos na vida com Deus. Mas eles são profetas. Mas eles se chamam de profetas. Deus tenha misericórdia de nós. Porque eles estão seguindo seus deuses inúteis. São profetas de um Baal, de um Deus que não é o meu Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Porque é forte, irmão. É muito forte e é muito triste a condição, a situação da igreja hoje em dia, aqui no Brasil, meu irmão. Por isso, o Senhor falando ainda, por isso, versículo 9, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Olha aqui. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Versículo 11. Alguma nação já trocou seus deuses? Eles nem sequer são deuses. Mas Deus está perguntando, né? Mas o meu povo, Deus falando, ainda Deus chama do meu povo, meu Deus. Glória a Deus pela misericórdia, pela sua misericórdia. Mas o meu povo trocou a sua glória. Eu imagino Deus falando assim, o meu povo trocou a mim, a sua glória, eu sou a sua glória. Eles trocaram a mim por deuses inúteis. Por deuses inúteis, por demônios, por uma imagem no seu coração, por uma conta bancária, por um carro, por uma casa, por um título, por um cargo, por um reconhecimento, por uma oferta, por um dízimo.
trocaram a minha glória. Me trocaram a mim, diz o Senhor. Deus está reclamando. O meu povo me trocou a mim, a sua glória, por deuses inúteis. Irmãos, isso é muito sério e é muito triste. Dá vontade de chorar, de indignação, porque é uma realidade espiritual. Meu irmão Samuel Álvares, Deus te bendiga, meu irmão. Shalom, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Então Deus está aqui reclamando para seu povo, mas o meu povo, eu vou parafrasear, a minha igreja, Deus falando através do Espírito Santo hoje, mas a minha igreja trocou a sua glória por deuses inúteis. A minha igreja me trocou a mim, que sou a sua glória, disse o Senhor, por deuses inúteis, por deuses que não têm poder, por coisas deste mundo, por coisas criadas. O meu povo, a minha igreja, você está entendendo, irmão? Deus está indignado, o Espírito Santo está indignado. Porque a igreja, o povo de Deus, trocou a Deus. Tirou a Deus do meio da história. Sacaram o Espírito Santo dos templos. Tiraram o Espírito Santo dos cultos. Tiraram o governo de Deus, aleluia, aleluia, dos cultos. Tiraram a Deus. Trocaram a glória de Deus. Você pode imaginar o Espírito Santo, você pode imaginar Jesus lá na rua, lá na porta, tocando, aleluia, na porta da tua igreja e dizendo: igreja, meu povo, eu quero voltar a entrar, eu quero ser a tua glória novamente, eu quero brilhar na tua vida, eu quero ser o teu Deus novamente, eu quero trazer cura, eu quero trouxer, aleluia, cura. Boa noite, Inácio Ribeiro Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Seja bem-vindo. Você pode imaginar comigo, igreja, em nome de Jesus, o próprio Senhor. Mas o meu povo me trocou. Eu sou a sua glória. Mas o meu povo, a minha igreja me trocou. Já não me quer mais. Já não precisa mais de mim. Já não me amam. Já não me busca. Já não tem fome de mim. Já não tem sede de mim. Já não gemem por mim. Já não clamam pelo fogo do meu espírito mais, não. A igreja tem tornado a Deus como um objeto que pode ser trocado a qualquer momento. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Brasil, igreja brasileira, presta atenção. Assim diz o Senhor para ti. Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. Muito forte mesmo. Aleluia. Mas o meu povo, essa palavra, meu irmão, como que está retumbando na minha cabeça, no meu espírito. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. A igreja de Cristo Jesus, a igreja que uma vez começou cheia, possuída pelo Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor, obedecendo o ID, uma igreja fiel, cheia do poder, uma igreja que somente gerava heróis da fé, que gerava homens cheios do Espírito Santo, que por onde eles passavam, eles marcavam cidades, marcavam nações completas, marcavam, aleluia, uma geração e deixaram um legado sobrenatural que hoje, a igreja de hoje, tem se perdido e não quer tomar o legado, não quer tomar o bastão para continuar o caminho da fé, não quer viver mais uma vida sobrenatural, não quer viver mais uma vida dependendo do Espírito Santo, porque tem trocado a Deus, porque preferem as coisas inúteis, os deuses inúteis, do que a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Anderson Cerdeira, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas Deus continua falando, versículo 12: espantem-se diante disso, ó céus, espantem-se, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, aleluia. Dá medo essas palavras, dá medo, dá temor e terror, pelo que Deus pode fazer. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, disse o Senhor.
O meu povo cometeu 2 crimes. O meu povo, Deus continua falando para o seu povo, não é qualquer povo estrangeiro. O meu povo, a minha igreja, cometeu 2 crimes. Número 1, eles me abandonaram. Isso é um fato. Isso é um fato, não é uma mentira. Deus não está falando mentira. Eles me abandonaram. A mim, a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva. Eles me abandonaram a mim. É inacreditável. É incrível. Eles me abandonaram a mim. Eles me deixaram. Eles não precisam mais da fonte. E é por isso que anda um monte de crentes loucos e doidos por aí, porque já abandonaram a fonte, e andam pregando um evangelho falso, andam pregando uma palavra suja, contaminada, manchada, uma palavra inventada por demônios, uma palavra inspirada por diabos, porque abandonaram a fonte de onde vem a vida. A fonte é Jesus, a fonte é Ele. E quem te leva à fonte, quem te leva a Jesus é o Espírito Santo. É Ele quem vai te revelar a fonte. É Ele quem vai te revelar a verdade. A verdade é Jesus. O Espírito Santo, Ele vai te revelar a Jesus. Ele vai te levar à fonte. Ele vai te revelar a palavra, que é a verdade. Mas a igreja prefere deixar a fonte. A igreja não quer buscar mais, não quer correr mais à fonte. Não precisa mais da fonte, porque hoje a fonte da igreja são as redes sociais, é a Wikipédia. Irmãos, estamos no século onde existem muitas e muitas escolas de teologia, até online, mas carentes do conhecimento da fonte, carentes da fonte de vida. E esse é o primeiro crime. O primeiro crime que diz aqui o Senhor, que o seu povo, aleluia, cometeu contra Ele. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. Né? O primeiro crime. O primeiro crime do povo de Deus, o primeiro crime da igreja hoje em dia, e é um fato, é uma verdade, não é uma mentira. Eles abandonaram a fonte de água viva. Eles abandonaram a fonte de água viva. Eles preferem buscar água suja. Eles preferem águas contaminadas, águas poluídas, águas, aleluia, manchadas, águas misturadas, águas de morte, águas que geram fonte de morte, de destruição, de religiosidade, que está matando a igreja. Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Né? E cavaram as suas próprias cisternas. 2, cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Não retém nada de água. Irmãos, pessoas cavando buraco, fazendo cisternas, fazendo fossa, mas não retém nada. Não retém nada de água, não retém nada de Deus, não retém nada do poder de Deus, não retém nada do Espírito, não retém nada do reino de Deus, não retém vida em si, porque estão todos rachados, são, aleluia, são cisternas rachadas que não retêm água, e a água representa o Espírito e a vida de Deus. Não retém Espírito Santo, não retém vida do Espírito, não retém a vida de Deus de verdade. Mas como não retém água, como não retém a água em si próprio, então o que fazem? Preferem disfarçar. Uma igreja cheia de palhaços, de disfarces, de entretenimento, de fumaça, de chapolim colorado nos púlpitos. Maior palhaçada, porque não retém água em si própria. Uma igreja que diz que não é religiosa, mas que é carnal, sensacionalista, mais fanática que nunca, rebelde, porque não retém água, estão rachados, estão quebrados.
não retém vida de Deus, não retém a vida do Espírito Santo, não retém um conhecimento que vem do alto, aleluia, e não aplicam, e não vivem isso. Só vivem de ibope, de mídia, de redes sociais. Essa é a igreja de hoje, infelizmente. Uma igreja, segundo essa palavra aqui, é uma igreja criminal. Uma igreja criminal. Contra Deus, tem cometido crimes. Primeiro abandonaram a fonte. E estão quebrados, estão rachados porque não retém nada de água. Não retém nada da vida de Deus. Não retém nada do Espírito. Não retém nada do poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. E esse poder se está esvaindo pelas rachaduras, porque estamos rachados e quebrados. Porque a igreja não retém essa água, não retém esse poder, não retém essa essência. Deus tenha misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Espírito Santo, aleluia. Exaltado seja esta palavra magnífica e extraordinária de Deus. Versículo 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você? Ao abandonar o Senhor, seu Deus. Eu gosto de me focar nessas partes aqui que Deus está falando para a igreja. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus, né? Muitos crentes que estão vivendo uma vida, vamos falar assim, acabada, destruída, espiritualmente falando, ministerialmente falando, vocacionalmente falando, e preferem, né, culpar a Deus, culpar a circunstância, culpar as pessoas, culpar até o próprio diabo, mas eles não olham para si mesmos. Eles não olham para a sua própria culpa. Eles não olham para a sua própria irresponsabilidade. E continua acontecendo contra eles muitas outras coisas. Ruína, quizás, pobreza, as portas se fecham, o céu não se abre. Mas Deus diz assim: não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, seu Deus. Irmão, quando a igreja, quando o povo de Deus abandona Deus, abandona o Senhor, seu Deus, quando abandona a fonte de vida, quando se torna infiel contra Deus, quando abandona a glória de Deus, a sua glória, a glória da igreja é o nosso Deus, aleluia. Mas quando você abandona o seu Deus, você perde a sua honra. Você é uma igreja desonrada. Você é uma igreja desabitada, em ruínas, esquecida, vazia, sem poder e sem presença do Espírito Santo. Uma igreja só. Não porque Deus te abandonou, mas porque você abandonou a Deus. O seu Deus. Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Éufrates? O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Meu Deus, eu vou parar por aqui porque o negócio está esquentando. O negócio está tremendo aqui. Deus está realmente indignado. O Espírito Santo está indignado contra, aleluia, a igreja, contra o povo brasileiro, irmão. É um fato, é uma verdade. Contra as nações, contra o povo de Deus. Aí Deus está perguntando agora, fazendo tipo uma, não é pegadinha. Ah, por que você vai ao Egito agora a beber água suja do Nilo? E por que vai à Síria a beber água do Éufrates? O seu crime, igreja, o seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá.
Compreenda, igreja, e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor. Compreenda e veja como é mau, como é amargo abandonar ao Senhor, o seu Deus, e não ter o temor de mim, disse o Senhor dos Exércitos. Irmãos, interessante, vou parar por aqui um momento, porque quando o Espírito Santo de Deus se derramou lá no livro de Atos capítulo 2, quando a promessa do Espírito Santo se derramou sobre a igreja, e o Espírito Santo está derramado, está sobre a terra até hoje, glória a Deus, amém? Glória a Deus, concorda comigo? O Espírito Santo ele está até hoje sobre a terra, e ele está querendo se derramar sobre aqueles que estão clamando por ele. O Espírito Santo anela e deseja se derramar, aleluia, com poder e autoridade, com revelação, aleluia, para quebrar todo o jugo de maldição, aleluia, sobre aqueles que têm fome, sobre aqueles que têm sede, sobre aqueles que invocam ele, sobre aqueles que estão esperando a promessa de Yeshua. O Espírito Santo, ele anela e ele quer se derramar, ele quer se desatar. Jusimar da Cunha, boa noite, Deus te abençoe. O Espírito Santo, hoje ele quer se derramar, mas uma das características da igreja, que o Espírito Santo desata e desatou sobre a igreja, em Atos capítulo 2, irmãos, diz a palavra de Deus que eles viviam juntos, eles viviam em harmonias, eles viviam em um mesmo Espírito, aleluia, em nome de Jesus, com uma mesma fé, mas sobre todas as coisas existia algo que hoje se perdeu e que aqui, aleluia, o profeta Jeremias está aqui esclarecendo e falando ainda mais claro, aleluia, irmãos, havia temor, havia temor. Uma das características principais que marcaram a igreja e que definem a igreja e que demonstra a essência da igreja é que havia o temor ao Senhor, havia respeito pelo sacro, havia respeito pelo santo, havia respeito pelos ungidos de Deus, havia respeito e honra pelos apóstolos do Senhor, havia respeito pela palavra do Senhor, se respeitava, aleluia, o que o Espírito Santo decidia, aleluia, era o Espírito Santo quem governava e quem dominava, quem dirigia a igreja, quem levava toda a verdade e toda a justiça, porque havia temor, em nome de Jesus. E se algo estava errado, e se algo estava fora do padrão, o Espírito Santo, ele confrontava, aleluia, e tirava, extirpava do meio da igreja. E o Espírito Santo continua hoje fazendo isso. Eu vou ler de novo o versículo 19, capítulo 2 de Jeremias. O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja no espírito, igreja. A palavra de Deus é espiritual, é para entender e discernir espiritualmente, em nome de Jesus. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Como é amargo não ter temor de mim, disse o Senhor, de Deus. Eu acredito que esse temor aqui tem muito a ver com temor e terror também. O povo de Deus que tem visto as maravilhas, que experimenta o poder, que experimenta milagres, que experimenta o sobrenatural, como, aleluia, como é possível que a igreja abandone o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de Deus, não tem medo de Deus, perdeu respeito pelo Senhor, pelo próprio Criador, desonrou a Deus. Irmãos, isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério, não é brincadeira não, não é palhaçada não. Isso aqui não é fanatismo, não é sensacionalismo, não, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando para a igreja. Não quer ver isso porque está cego realmente e porque quer continuar na escuridão. Compreenda e veja, disse aqui a palavra do Senhor. Compreenda e veja como é mau, como é amargo abandonar o Senhor, igreja, o teu Deus. Como é amargo não ter o temor de mim. Irmão, uma pessoa que não tem temor de Deus é amarga. Uma igreja que não tem temor de Deus vai sofrer amarguras, vai sofrer enfermidades, vai sofrer maldições, vai sofrer tudo aquilo
que é consequência da rebelião, que é consequência da falta de temor de Deus. Falando do temor de Deus, irmãos, para a igreja, falando da igreja local em si, no geral, irmão, você vai para uma igreja hoje, seja sincero, você vai para uma igreja evangélica hoje em qualquer parte do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Falo do Brasil porque eu estou morando aqui no Brasil, faz muitos anos. E por onde eu passo, irmãos, eu vejo essa falta de temor latente e visível dentro das igrejas, dentro dos templos. Aí, então, não existe igreja perfeita. Irmão, isso é uma palhaçada de desculpa. Porque o mesmo Espírito que está hoje na igreja foi o mesmo Espírito que se derramou em Atos capítulo 2. Mas naquele tempo havia temor. Havia temor, havia respeito. Havia honra. A glória de Deus estava imperando sobre a igreja. Como hoje vai me dizer, ai, que não seja religioso. Não seja igreja. Mas, irmão, a perfeição está em Cristo, no temor a Cristo, no temor a Deus. A perfeição está no temor à palavra de Deus. Deus me manda a mim e manda a você, seja pois perfeito, porque Deus é perfeito. Se Deus me manda e manda a igreja a serem perfeitos, é para que nós sejamos perfeitos, é para que tenhamos temor, é para que tenhamos respeito, é para que tenhamos valor às coisas de Deus, é para que demos glória àquele que merece. Então vemos uma galera, tanto de jovens e adultos, nos cultos, falando, conversando, masticando chicletes, fofocando, rindo, paquerando, dormindo nos cultos. São coisinhas, irmãos, mas que demonstram o caráter da igreja de hoje, que demonstra e que manifesta se a igreja tem temor ou não. No meio da liturgia, no meio do culto, na adoração, qualquer pessoa pode cantar, qualquer pode se montar lá em cima. Não é que aquele altar não é sagrado, não, porque isso é de madeira ou de tijolo, isso não vai subir para o céu, isso não salva ninguém. Quem salva é a nossa vida de temor e respeito e santidade a Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade. As pessoas agora vão como que vão para um show gospel, para um show mundano, só para filmar, para tirar foto, para tirar selfie. Mas a única coisa que eles não fazem é buscar a Deus. É entrar na presença de Deus, é transformar o ambiente de glória, é chamar a atenção do Espírito Santo. Eu não consigo imaginar uma igreja como a igreja do livro de capítulo, do livro 2, do livro de Atos. Uma igreja cheia de pessoas aí vaidosas, carnais, sensuais, tirando selfies, mandando fotos e tal. Estou aqui no culto, no melhor lugar do mundo. Mentira! É mentira! A igreja perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor, perdeu o respeito pelo Senhor. Onde está aquela geração que adora a Deus, assim como o rei Davi? O rei Davi dizia assim: uma coisa eu te peço e essa também eu buscarei, que eu esteja na tua casa, na tua presença, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Ele tinha temor, ele tinha respeito. Mas a igreja vai sofrer, e está sofrendo, o mundo está sofrendo, as nações estão sofrendo o amargo. Aleluia, está sofrendo o amargo e o mal que significa abandonar a Deus, perder o temor. Deixar de ser temerosos a Deus. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós. É muito triste tudo isso. Eu não sei se aqueles grandes generais de Deus, se aqueles heróis da fé estão olhando por uma janela, estão olhando para nós, quizás se perguntando o que nós fizemos, oh Deus. Porque a igreja se perdeu tanto. Porque o povo se perdeu tanto. Porque se perdeu a essência, porque se perdeu o poder e o temor, porque se perdeu, aleluia, o governo do teu Espírito Santo. Senhor, o que fizemos? Quizá eles estão querendo voltar. Eu aqui imaginando e viajando aqui no Espírito. Quizá eles estão querendo voltar. Mas eles já passaram.
Eles já estão lá no seio de Abraão, eles estão já com o Senhor. Agora corresponde a mim e a você. Depende de mim, depende de você, em nome de Jesus, manifestarmos temor, voltarmos a clamar pelo Espírito Santo, a nos arrepender e a nos converter para nós viver e manifestar o reino e a glória de Deus perante as nações. Porque o mundo, a criação está gemendo, está à expectativa por mim e pela tua vida, está esperando pelos filhos de Deus. O mundo está esperando por mim, o mundo está esperando por você. Por pessoas que temam a Deus, por pessoas que sejam cheias, aleluia, e que andem cheias do poder do sobrenatural Espírito Santo de Deus. Cadê essa geração? Onde estamos? Saiam das cavernas, saiam em nome de Jesus do orgulho, saiam da vaidade, saiam das cavernas do egoísmo, da religiosidade, saiam em nome de Jesus. Porque existem pessoas que estão morrendo, existe uma igreja que está morta, que está morrendo. Deus está chamando a levantar os Jeremias, Deus está chamando a levantar os Ezequiéis, em nome de Jesus. Deus está chamando a levantar os profetas Micaías desta geração. Deus está chamando os Paulos para que se levantem, os Estevão, que vejam a glória de Deus, mesmo que sejam apedrejados, mas Deus está chamando pessoas que tenham temor de Deus, temor a Deus, que tragam de volta a inocência, que tragam de volta o temor e o respeito pelo santo, para que a glória volte de novo, para que, aleluia, o cabode de Deus volte sobre nós, a glória de Deus nos invada de novo, para que o cabode de Deus invada o Brasil, invada as nações, invada a Venezuela, em nome de Jesus. Nós queremos o cabode de Deus. Eu quero a glória de Deus sobre a minha vida. Novamente, eu quero mais. Já chega de ser cisternas rachadas em nome de Jesus. É o tempo do Espírito Santo fazer o resto e nós colocarmos nas mãos dele para que ele nos leve com a velocidade sobrenatural do Espírito Santo, nos leve a viver o que Deus tem para nós vivermos nestes últimos dias antes que ele volte por buscar a sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Irmão, Deus te abençoe. Shalom. Que esta palavra venha a ser uma palavra de despertar para a tua vida, de despertar para a igreja brasileira. Que esta palavra venha a ser uma palavra de ânimo, de exortação, de alinhamento. Porque eu sei que Deus tem falado para algumas pessoas. Eu sei que Deus já tem dias falando com algumas pessoas aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Mas que Deus hoje simplesmente fez foi confirmar para ti, confirmar e te esclarecer um pouco mais. Porque Deus é um Deus de revelação progressiva. E todos os dias Deus traz uma palavra que vai confirmar aquilo que Ele está falando. E eu te chamo, te convoco pelo Espírito Santo. Vamos a ser uma geração profética genuína, uma geração como Micaías, que mientras todo mundo está falando uma linha de pensamento profético, que todo mundo concorda, que o mundo gosta, que o mundo aplaude, irmãos, é o tempo de nós sermos Micaías, cheios do Espírito Santo, e que tenhamos temor de Deus, que ouçamos e que vejamos realmente o que Deus está fazendo no céu. Em nome de Jesus Cristo. E que denunciemos o espírito do erro. Que denunciemos o espírito da falsidade, do falso Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, irmãos. Shalom. Deus te abençoe. Por aqui quem lhes falou, seu amigo, seu irmão, missionário, profeta César Augusto Machado. Comparta esta palavra. Por favor, comparta esta mensagem. Comparta esse link desta mensagem. Em nome de Jesus. Eu estarei compartilhando depois pelo meu canal, pelo YouTube. Comparta essa palavra, irmão. Em nome de Jesus. Eu não me canso de falar, porque eu não estou buscando seguidores, não estou buscando likes. Estou buscando simplesmente obedecer e falar o assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Obedecendo o ID de Jesus. Primeiramente para levar um despertar, levar um ânimo para a igreja, em nome de Cristo Jesus, irmão. Amém? Eu não estou aqui buscando agradar a todo mundo. Eu sei que muitas pessoas aqui não concordam com essa palavra, mas glória a Deus, né? Aleluia. Nem Jesus quis agradar a todo mundo, então glória a Deus, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus guarde vocês, Deus dê entendimento em tudo, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Deus te bendiga, meu hermano Michael Delgadillo. Deus te bendiga. Buenas noches, estoy despidiéndome. Bueno, es un placer, te convido a que veas este mensaje, si entiendes un poco de portugués, en el nombre de Jesús, que asistas y puedas ser edificado. Tengo otros mensajes ahí en YouTube, en mi canal, y que Dios venga realmente a continuar hablando y a despertar a los ministros del Espíritu Santo para esta generación. Amén. Boa noite, shalom, aleluya, gloria a Dios.